cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a sua própria vida. A cada 40 segundos, uma pessoa retira a sua vida. O tema do suicídio não é uma brincadeira. As pessoas que têm pensamentos suicidas não os têm porque são sem vergonha, porque não apanharam quando estavam na sua infância, ou qualquer outro dos preconceitos que nós poderíamos dizer a respeito dessas pessoas que passam por este problema que é um problema de saúde pública. O vídeo de hoje será dividido em 2 partes, uma primeira destinada a todas as pessoas que convivem ou que poderão um dia se encontrar com pessoas que têm pensamentos suicidas, e uma segunda parte focada, direcionada às pessoas que têm pensamentos suicidas. A primeira coisa que nós precisamos de compreender e tirar da nossa vida são os pensamentos preconceituosos a quem tem ou passa por uma doença psíquica, seja depressão, seja ansiedade, seja um tipo de esquizofrenia ou qualquer outro tipo de doença. Doenças essas que também podem ocasionar pensamentos suicidas. Mas não são as únicas causas do suicídio. O suicídio pode ser causa genética, causa biológica e também por ocasiões específicas. Alguém que foi traído, alguém que terminou um relacionamento, alguém que passou um momento ali de dificuldade, algum momento bem duro ali, num momento específico da sua história de vida, ou alguém que durante anos e anos vem sofrendo, seja por uma doença física, seja por um tormento psíquico, seja por uma condição de vida que está passando. Enfim, são muitas as causas que podem provocar pensamentos suicidas numa pessoa. Não é sem vergonhice. Não é porque a pessoa não apanhou, porque ela não trabalha, porque ela fez isso ou aquilo. É um problema verdadeiro, concreto. E o mínimo que nós podemos ter com essas pessoas é o respeito. Até os órgãos de saúde falam sobre frases que nós usamos, frases que, pior do que desmerecer aquilo que as pessoas estão vivendo, são frases provocativas. Por exemplo, assim, uma pessoa que quer se matar, ela simplesmente vai e se mata. Ela não fica avisando para ninguém, ela não faz isso nem aquilo. Gente, tamanha é a nossa falta de respeito. Tamanho é a nossa provocação por essas pessoas, como se o sofrimento delas não importasse. Até porque não somos nós que estamos passando, né? A gente, infelizmente, muitas vezes é assim. Nós não temos capacidade de ouvir aquilo que as pessoas falam pra gente. Se alguém vem falar pra mim, nossa, eu tô sofrendo, eu tô passando por isso, na hora que a pessoa acaba de falar, eu começo, nossa, eu também tô assim, assim. Ou seja, nós não ouvimos, a gente não tá nem aí por aquilo que os outros estão passando. E para alguém que está vivendo essa condição de pensamento suicídio, isso é duro, isso é pesado, isso não ajuda em nada e pior, só piora aquilo que a pessoa está vivendo. A pessoa, quando tem pensamentos suicidas, são pensamentos ambivalentes. E o que isso significa? Significa que nós, seres humanos, todos nós temos desejo de viver dentro de nós, nós queremos viver e viver em plenitude. E aí então essa pessoa que tem pensamentos de morte, ora ela quer viver, ora ela quer lutar por aquilo, mas em outros momentos ela se entristece, ela desanima totalmente e ela quer morrer. Portanto, uma hora quer viver, uma hora quer morrer. E aí fica essa confusão de sentimentos, de posturas, que faz com que nós, às vezes, pensemos isso. Que a pessoa não quer nada, se ela quisesse, ela já teria feito. Uma pessoa que tenta se matar, ela vai lá e faz, ela é efetiva para tirar a sua própria vida. E aí, para poder desmentir uma dessas outras frases, nesse sentido de que há uma ambivalência, há uma confusão de sentimentos, significa sim que a pessoa ela dá diversas insinuações daquilo que ela quer. Seja por comportamento, seja pela própria fala e outros meios que aquela pessoa encontra para poder dizer para a pessoa do sofrimento que ela está vivendo. Cabe a nós, portanto, observar e ajudar essas pessoas. Ouvir, aconselhar, dar uma injeção de ânimo para que aquela pessoa possa buscar ajuda, enfim, fazer tudo que está ao nosso alcance para contribuir com o caminho dessas pessoas. Por favor, nós não tenhamos, e me incluo também nisso porque eu já disse frases desse tipo,
que não haja preconceito no nosso modo de enxergar o sofrimento das outras pessoas, seja ele psíquico, com pensamentos suicidas, ou seja qualquer tipo de sofrimento que a outra pessoa esteja vivendo. E por fim, dizendo diretamente às pessoas que têm pensamentos suicidas, eu rogo mesmo a Deus, hoje vou pedir na minha oração e peço constantemente pelas pessoas que sofrem com problemas psíquicos, peço a Deus mesmo, peço que Deus possa iluminar pessoas que estão perto de vocês, para que vocês possam encontrar essa esperança. Esperança essa que às vezes é algo mesmo que brota de dentro como uma graça de Deus, ou essa mesma graça de Deus que é disseminada na nossa vida a partir do momento que pessoas vêm nos ajudar, vêm nos acolher, vêm de alguma forma cuidar de nós. Eu rogo mesmo a Deus que Ele dê esperança para que vocês possam tratar isso. E é importante tratar. Gente, dá uma remexida, faz algo, não se entregue a essa situação. Busque ajuda, faça uma terapia. Os remédios, a depender do caso, da prescrição médica, ajudam muito. E entender que este é um problema transitório. Você pode ter pensamentos suicidas hoje, pode ter hoje durante o dia inteiro, ou pode ser que hoje você pensou nisso durante 1 hora e isso passou. Pode ser que você pense hoje, daqui 1 mês volte a ter, daqui 1 ano de novo, e por aí vai. É algo transitório e não é algo permanente. É algo que pode ser tratado sim. É algo que de alguma maneira pode ser controlado, que pode ser contornado. E nunca que a morte irá resolver os nossos problemas. Nunca que um problema transitório, que é o sofrimento, que é o pensamento suicida, seja por qualquer das suas motivações, nunca que um problema transitório será resolvido por algo permanente, que é a morte. Isso não resolve. E não só pensando em você, pense naquelas pessoas que te amam, naquelas pessoas que convivem com você, naquelas pessoas que vão sofrer muito a partir da sua decisão. Uma das tentações das pessoas que têm pensamento suicida é dizer que elas são um trabalho para o outro, que elas são um peso na vida do outro. Muito pelo contrário. E eu tenho recebido muitas mensagens, pelo menos mensalmente alguém me diz: fulano se matou e agora essa pessoa vai para o inferno, e agora o que acontece? E agora como que a gente fica? Ou seja, fica a saudade e fica também o desespero aquelas pessoas que estavam ao redor. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de buscar por auxílio, de conversar com as pessoas dizendo: olha, não é toda hora. Olha, eu passo por isso, eu tenho esse pensamento, isso vem com tanta frequência, me ajude. Me ajude porque eu estou sem força. Pedir ajuda não é coisa de menininha, não é uma coisa feia. Pedir ajuda é coisa de ser humano. Nós precisamos de nos permitir ser ajudados. E aí, terminando, falando só sobre a doutrina da igreja, o catecismo diz que, motivado pelo sofrimento e por tantas outras causas que estão aí na raiz do suicídio, não se pode dizer que uma pessoa que suicida, que essa pessoa irá para o inferno. Ninguém pode dizer uma coisa dessa. Deus sabe muito bem, e a igreja também entende, que uma pessoa quando se mata, por trás disso há um sofrimento intenso, há um problema grande, e esse problema faz com que a pena, faz com que esse desrespeito à vida, que esse desrespeito ao amor de Deus, de tirar a vida que Ele nos concedeu, seja minorado. Cuide da sua vida, respeite a sua vida, cuide para que esse caminho seu aqui na terra não seja um caminho de desistência, mas seja um caminho de luta. Sabendo, como diz Pedro no capítulo 5 da sua segunda carta, todos nós estamos passando por sofrimentos parecidos, todos nós estamos lutando para encontrar essa felicidade que de fato só encontremos em Deus. E portanto, então, nós possamos lutar, rezando uns pelos outros e não desistir do presente que é a vida que o Senhor nos concedeu. Que Deus abençoe você.